Os Cavaleiros de Ouro são a elite dos guerreiros que protegem o Santuário de Athena, porém você sabe quais são os Cavaleiros Dourados mais poderosos de cada geração? Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês quais são os 10 Cavaleiros de Ouro mais poderosos de todas as gerações. Gostaram do tema? Então ajude o canal clicando no gostei. Vamos bater a meta de 1000 gosteis desse vídeo. Mostrem para o YouTube a força dos fãs de Cavaleiros. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Cavaleiro número 1, Itia de Libra. Começando pelo cavaleiro que está entre os registros mais antigos das obras oficiais, Itia foi o Cavaleiro de Libra no século XIII, mostrado na saga The Lost Canvas. Ele foi um lendário Cavaleiro de Ouro, que era considerado o mais nobre e poderoso guerreiro de Athena durante as Guerras Santas do século XIII. Na batalha final entre os exércitos de Athena e Hades de sua época, Itia chegou em meio ao confronto usando o poder de suas armas de Libra, destruindo em um instante metade dos espectros de Hades no processo. Após essa luta, apenas ele e Crash de Aquário sobreviveram. Itia foi promovido ao posto de Grande Mestre do Santuário, passando a governá-lo pelos séculos seguintes. Educando a nova geração de cavaleiros, ele queria alcançar seu sonho de um mundo ideal. Entretanto, ao perceber que sua vida chegaria ao fim, Itia acabou se desiludindo com a maldade nos corações humanos. Ele concluiu que alcançar sua meta seria impossível caso a humanidade não superasse sua própria natureza falha. Seus pensamentos o levaram a trair Athena e se aliar com Hades no século XVI. Ele acaba sendo convencido pelos deuses gêmeos, Thanatos e Hypnos. Itia então orquestrou sua própria morte, de forma que fosse revivido posteriormente, com sua juventude restaurada. Ele teve a ajuda de seu discípulo Gateguard de Hades, porém seus planos são destruídos por seus discípulos Hakurei e Sage. Cavaleiro número 2, Sage de Câncer. No século XVI, mostrado em The Lost Canvas, certamente o Cavaleiro de Ouro mais poderoso seria Sage de Câncer. Ele, junto de seu irmão, conseguiu derrotar o Grande Mestre Itia de Libra. Após isso, Sage se torna o novo Grande Mestre do Santuário. Ele, junto de seu irmão gêmeo Hakurei de Altar, foram os únicos sobreviventes da Guerra Santa contra Hades desse século. Durante sua liderança, como Grande Mestre nos séculos seguintes, Sage reergueu o exército de sua deusa e tomou sob sua tutela o jovem Manigold, que viria a ser o seu sucessor como Cavaleiro de Câncer. Como o Imperador dos Mortos novamente ressurgiu no século XVIII, Sage liderou a primeira parte da nova Guerra Santa contra ele, mas acabou se sacrificando junto de seu pupilo Manigold para conseguir selar o deus da morte Thanatos. Cavaleiro número 3, Ilhas de Leão. O cavaleiro mais poderoso que morreu antes da guerra principal contra Hades no século XVIII em The Lost Canvas era ninguém menos do que Ilhas de Leão. Ele foi um guerreiro lendário entre os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, sendo conhecido como um verdadeiro herói. Ilhas faz parte da primeira geração de Cavaleiros Dourados do século XVIII. Ao seu lado estavam Rugones de Peixes e Zafire de Escorpião. Os Cavaleiros de Ouro, que lutam a Grande Guerra Santa contra Hades no século XVIII de The Lost Canvas, tinham Ilhas como exemplo. Astros, Rasgard e Sísifo o admiravam. Ilhas teve um filho com a ninfa Arques. Eles deram para ele o nome de Regulus. No entanto, a ninfa morre de forma misteriosa. Ilhas então decide se isolar em uma região florestal próxima a uma vila, para que pudesse se dedicar exclusivamente a cuidar e ensinar seu filho recém-nascido. Ele também tentava encontrar a perfeita comunhão harmoniosa com a natureza, sendo esse o 8º sentido. Ilhas tinha uma doença pulmonar grave que o impedia de lutar, e enquanto Regulus crescia, seu pai se tornava cada vez mais magro e abatido. O lendário cavaleiro então utiliza o que resta de suas forças para lutar em um combate mortal contra Radamantes de Weaver. Devido a estar bastante debilitado, o leonino perde sua vida, mas mostra poder o suficiente para cortar o chifre de Weaver. Por alcançar o 8º sentido, Ilhas não ficou preso às leis do submundo, e sua alma, junto da de Arques, vagou junto do vento. E por isso, ele foi capaz de comunicar com Asmita e seu irmão Sísifo, ensinando para eles o princípio do 8º sentido, além de guiar seu filho Regulus na luta contra Radamantes. Cavaleiro número 4, Astros de Gêmeos.
um cavaleiro tão poderoso quanto temível, Astros de Gêmeos tentou usurpar o trono do Grande Mestre ao tentar contra a vida de Sage. Ele utiliza seu irmão gêmeos Défteros, que acaba enfrentando o Asmita. Seus planos acabam falhando, já que Asmita liberta Défteros do Satã Imperial, e Défteros acaba golpeando Astros e perfura seu coração. Mas antes de morrer, o Cavaleiro de Gêmeos aplica o golpe do Satã Imperial em seu próprio cérebro, para que ele mesmo, na morte, não esqueça de sua vingança. Tudo isso acontece porque Astros foi corrompido na infância pela semente do mal que Kairos, o deus menor do tempo, colocou em sua mente. Kairos é irmão de Cronos e é o real vilão por trás dos acontecimentos de The Lost Canvas. Ele foi condenado por seu irmão a reencarnar como um humano, e no século XVIII, Kairos reencarna como um espectro, sendo esse Ioma de Mefistófeles. Ioma também é o pai de Tema de Pégaso, e após ressuscitar como um espectro de Hades, Astros luta contra seu irmão Défteros. Ele acaba derrotando seu irmão, porém sua alma é purificada e ele descobre toda a verdade. Sendo assim, Astros enfrenta Ioma de Mefistófeles. Ele utiliza seus poderes divinos baseados no tempo e ativando o retrocesso temporal biológico. Kairos queria que Astros regredisse para antes de seu nascimento. Porém, ele não consegue atingir seu objetivo. Astros simplesmente retorna ao seu estado de espectro, antes de sua alma e corpo serem purificados por seu irmão. Astros utiliza o Rosário das 108 Contas para selar Kairos, que habitava o corpo de um espectro. O Geminiano é capaz de abrir a hiperdimensão utilizada pelos deuses. O corpo de Ioma é destruído e sua alma maligna aprisionada no Rosário, e após isso, o corpo do Cavaleiro de Gêmeos se torna cinzas. Cavaleiro número 5, Odisseu de Ofilco. Indo para a história canônica de Masami Kurumada, temos no século XVIII o Odisseu de Ofilco, como o cavaleiro de ouro mais poderoso. Sabemos que Odisseu era o cavaleiro de prata da constelação de Ofilco, porém na verdade, essa constelação fazia parte das constelações douradas na era mitológica, e apenas foi rebaixada devido ao 13º Cavaleiro de Ouro original, sendo esse Asclépio de Ofilco. Esse Cavaleiro de Ouro viveu na era mitológica e tentou se tornar o novo deus do santuário de Atena, sendo que Asclépio era o cavaleiro mais poderoso de sua era também. Sua alma foi banida para o Tártaro e sua constelação foi rebaixada. Sendo assim, no século XVIII, quando Atena e os Cavaleiros de Bronze voltam para o passado com a ajuda de Cronos, Asclépio volta à vida utilizando o corpo de Odisseu. Odisseu enfrenta os Cavaleiros de Ouro de sua época e se mostra ser o mais poderoso entre eles. Porém, seu corpo acaba sendo controlado pela alma de Asclépio, que só é derrotado quando Tema de Pégaso utiliza a armadura de Sagitário e dispara contra o seu corpo a flecha da deusa. Essa flecha é capaz de mandar a alma de Asclépio de volta para o Tártaro, e após isso, Odisseu ajuda Atena e os Cavaleiros de Bronze a voltarem para o seu tempo. Cavaleiro número 6, Xion de Ares. Em The Lost Canvas Gaiden conhecemos algumas histórias posteriores ao fim da batalha contra Alun e Hades. Nessa parte da história, Xion já havia se tornado o grande mestre do santuário, e ao lado dos novos cavaleiros, ele estava reconstruindo aquele lugar. Então o Cavaleiro de Ares seria o mais poderoso nesse momento. Um dos novos Cavaleiros de Ouro era ninguém menos do que Teneu, que se tornou o sucessor do seu mestre Rasgard de Touro. 14 anos após o fim da Guerra Santa, Kairos consegue escapar da Torre dos Enclausurados, sendo esse o local onde as 108 estrelas malignas foram seladas posteriormente. Essa é a torre que Doku de Libra observava. Kairos ataca o santuário, que estava em reforma, e acaba lutando contra Teneu de Touro e posteriormente contra Xion. O grande mestre tem o poder de vivenciar as histórias e as técnicas dos antigos cavaleiros, apenas tocando nas armaduras. Ele então acaba citando Astros, que haviam ensinado a manipular o espaço-tempo através de suas memórias na armadura de Gêmeos. Isso permitia que Xion escapasse das técnicas temporais de Kairos. Porém, o grande fim do Deus do Tempo acontece quando a armadura de Atena e Pégaso retornam da hiperdimensão. O Deus maligno é atingido pela luz do escudo de Atena, que o mata e bane sua alma da existência, colocando assim sua ameaça ao fim de uma vez por todas.
Cavaleiro número 7, Aioria de Leão. Aioria já foi o Cavaleiro de Ouro mais poderoso em uma das histórias oficiais. Estou falando do mangá Episódio G. Essa história se passa no século XX, quando Aioria tem apenas 13 anos de idade. Ele é o protagonista da primeira saga de Episódio G, e além disso acaba lutando contra os Titãs, sendo Aioria o responsável por derrotar Cronos, o Titã mais poderoso. Nessa saga, o Cavaleiro de Leão demonstra a sua técnica mais poderosa, sendo essa a explosão de fótons. Nesse golpe, Aioria expande o seu cosmo e cria inúmeros fótons, que têm a aparência de estrelas. Estes fótons ficam pairando no local do combate, normalmente circulando o adversário. Eles começam a se movimentar cada vez mais depressa, aumentando o seu poder de destruição a cada momento. Ao comando de Aioria, estes fótons penetram no corpo do oponente e conseguem paralisá-lo. Ao entrarem no corpo do oponente, os fótons tornam-se partículas menores. Eles possuem o princípio da antimatéria, por isso causam ação degenerativa onde quer que encostem. Sendo assim, ao comando de Aioria, os fótons que estavam dentro do corpo do adversário explodem, liberando uma grande quantidade de energia e destruindo o corpo do oponente. Cavaleiro número 8, Saga de Gêmeos. Indo para a saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, certamente o Cavaleiro de Ouro mais poderoso do século XX seria Saga de Gêmeos. Quando a pequena deusa Atena nasce perante a estátua de Atena, Xion convoca uma reunião com todos os Cavaleiros de Ouro. Ele logo diz que escolherá um sucessor dentre os cavaleiros. Shura diz que apenas Saga e Aioros eram fortes o suficiente para concorrerem a esse cargo, e Xion afirma que sim. Aioros revela que Saga o superava em tudo, porém a partir desse momento a parte maligna de Saga começa a atormentá-lo, e após saber que o grande mestre escolheria Aioros, Saga encontra seu irmão Canon. O gêmeo maligno instiga Saga a matar Atena e o grande mestre. O Cavaleiro de Ouro acaba sendo tomado por seu lado maligno, e com isso mata o grande mestre Xion. Aioros descobre tudo e consegue ainda salvar Atena, mas Saga, se passando por grande mestre, governa o santuário por 13 anos, até ser derrotado por Atena e seus cavaleiros na Batalha das 12 Casas. Sabemos que Saga, tanto no anime quanto no mangá, acaba se sacrificando perante Atena e se arrepende de seus pecados. Cavaleiro número 9, Ceia de Sagitário. No século XXI, Ceia de Sagitário é considerado o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Na saga Ômega, ele é chamado de Cavaleiro Lendário e continua sendo o principal guardião de Atena. Ele participa ativamente de toda a saga Ômega. Ceia mesmo, em sua forma astral, salva diversas vezes o Cavaleiro Koga de Pégaso. Koga é o sucessor de Ceia. Ele foi criado por Atena, China e Tatsumi, desde que era um bebê. E após ser liberto de seu selamento em Marte, Ceia luta ao lado de Koga e até mesmo empresta para ele a armadura de Sagitário. Na segunda parte da saga Ômega, Ceia e Koga lutam juntos dos demais cavaleiros para derrotarem os parasitos e o deus Saturno. Porém, no mangá Episódio G Requiem, Ceia também se transforma em um Cavaleiro de Ouro. Nessa história, ele acaba sendo o último Cavaleiro de Atena sobrevivente. Isso porque as constelações do céu foram apagadas pelos deuses. As armaduras perderam seu brilho e os cavaleiros foram derrotados. Sendo assim, Ceia tenta salvar Atena das mãos dos Ciclopes. Ele recebe a ajuda dos Cavaleiros de Ouro sobreviventes de outras dimensões, que enviam para Ceia partes de suas armaduras. Ceia então monta uma armadura quimera, criada com o poder de 12 armaduras de ouro. Essa é a armadura Sinapse, que deu a Ceia o poder de se tornar o pilar de esperança da Terra. Cavaleiro número 10, Shura de Capricórnio. Esse cavaleiro não poderia faltar nessa lista. Sabemos que Shura é o protagonista do mangá Episódio G Assassin. Nessa saga, ele derrota a maioria dos gladiadores que possuem espadas sagradas. Shura também consegue derrotar Aioria, que foi possuído por Zeus. Shura é um viajante do tempo nessa história e começa a viajar entre as dimensões para salvar os diversos mundos onde os cavaleiros existem. Ele luta ao lado da coruja Kokuto, que seria o oráculo de Atena. Shura então consegue despertar o 9º e 10º sentido, se tornando uma existência anti-deus. Sendo assim, Shura passa a ser o assassino dos deuses. Devido ao seu poder, ele não consegue ficar muito tempo em uma dimensão, e por isso, ele tem apenas alguns minutos para completar sua missão aonde quer que vá. Shura também ajuda Ceia na saga Episódio G Requiem, além de libertar os antigos Cavaleiros de Bronze de seus selamentos em outras dimensões. Gostaram das curiosidades? Comente aí para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.